Olá, seja bem-vindo, bem-vinda à Mesa do Reino. Aqui é o pastor Alexandre, da Igreja Batista do Silvestre, e hoje eu quero conversar com você sobre Zicaron, quando esquecer vira rebeldia. E deixa eu te perguntar uma coisa bem direto. Você já percebeu como a gente esquece rápido? E eu não estou falando de esquecer onde deixou a chave, não. Estou falando de esquecer o que Deus já fez. Porque, olha, a Bíblia não trata a memória como detalhe emocional. No pensamento hebraico, Zikaron não é nostalgia, não é saudosismo, não é que tempo bom. Zikaron é memória ativa, é viver hoje como alguém que foi marcado ontem. Quando Israel celebrava as festas, eles não estavam fazendo teatro histórico, eles estavam reafirmando identidade. Era como se dissessem: isso nos formou, isso nos define. Eles não estavam voltando para o deserto, mas estavam vivendo como um povo que atravessou o deserto. Agora, presta atenção nisso. Se memória forma identidade, esquecer desforma. E é aqui que começa o problema, porque a gente acha que rebeldia é só quando alguém vira as costas para Deus, abandona a igreja, vive no pecado escancarado. Mas existe uma rebeldia silenciosa, bem sofisticada, que começa quando você esquece. Esquece o livramento, esquece a provisão, esquece aquela porta que se abriu quando parecia impossível. Esquece aquela fase em que você achou que não aguentaria e aguentou. E aí surge um novo problema. E você entra em pânico, como se Deus nunca tivesse sido fiel. Isso para você talvez não pareça rebeldia, mas hoje eu te digo, é. Porque no fundo você está dizendo: eu não sei se ele é confiável agora. E quando você duvida do caráter de Deus por falta de memória, você começa a agir diferente. Você tenta controlar tudo, negocia princípios, corre atrás de atalhos, aceita propostas que antes recusaria. E por quê? Porque a memória da fidelidade perdeu força. Deixa eu ir mais fundo. Tem gente que lembra do que Deus fez, mas não deixa isso moldar comportamento. Lembra do milagre, mas continua vivendo inseguro. Lembra da provisão, mas continua dominado pelo medo de faltar. Lembra da restauração, mas continua agindo como vítima. Isso não é Zicaron. Zicaron é quando o passado vira fundamento do presente. É quando você diz: eu já vi Deus agir, então eu não vou me desesperar agora. Isso não é negacionismo, não é negar o problema, não é fingir que está tudo bem, sabe? É decidir que o histórico de Deus pesa mais do que a circunstância. Agora, deixa eu perguntar para você com franqueza. Você tem vivido à luz da fidelidade de Deus ou à sombra do seu medo? Porque quando a memória espiritual enfraquece, a fé começa a oscilar. E aqui está o ponto mais sério. Uma geração que esquece o que Deus fez começa a duvidar do que ele prometeu. E quando isso acontece, a obediência enfraquece, a coragem diminui, o compromisso afrouxa. Esquecer não é apenas um erro emocional, é uma falha espiritual. É como se você estivesse dizendo: eu não vou me posicionar com base no que Deus já provou. E isso é uma rebeldia silenciosa. Agora, olha que coisa forte. A memória correta não serve para viver no passado. Serve para atravessar o presente com estabilidade. Você não precisa reviver o deserto, mas precisa lembrar que Deus sustentou no deserto. Você não precisa repetir o milagre, mas precisa viver como alguém que já viu o milagre. Porque o Deus que agiu não mudou. Então a pergunta da mesa hoje é simples, mas pesada. Sua memória espiritual está alimentando sua fé
ou o medo está reescrevendo sua história? Vou repetir. Sua memória espiritual está alimentando sua fé ou o medo está reescrevendo sua história? Se você percebe que tem esquecido, não se defenda. Volta, recorda, reafirma, não para sentir nostalgia, mas para recuperar identidade. Porque quem esquece vive como órfão. Quem lembra vive como filho. E filho não entra em pânico com qualquer vento, não. Se essa palavra mexeu com você, não endureça. Zicaron não é detalhe teológico, é fundamento de maturidade. E quem aprende a lembrar direito, para de viver pequeno. Que Deus abençoe sua vida. E até a próxima Mesa do Reino.